Olá, mais uma vez a gente aqui para fazer uma análise para você que está se preparando para ser candidato em 2024, como é que a gente tem que estar atento às questões nacionais e à visão que a gente tem do mundo. Quando em 1986, antes da decretação do Plano Cruzado, para você que não é, que tem pouco mais de 20 anos, não viveu o Plano Cruzado. O Plano Cruzado foi um plano econômico decretado pelo então presidente Sarney, que liquidou a inflação por uma canetada e criou uma moeda nova. E numa sala de aula em que eu estava naquele dia, uma professora perguntou para os alunos, né, numa reunião, o que achava da decretação. O plano a gente ainda não tinha os efeitos, não conhecia, tinha só a decretação do fim da inflação, enfim, do discurso político. Aí houve elogios de vários, quando uma menina, cerca de 17, 18 anos, no fundo da sala, ela disse uma coisa que me marcou até hoje. Ela disse o seguinte: olha, professora, se foi elogiado pelo Delfim Neto, não é bom para nós. Então, se ele elogiou, eu sou contra. Eu não sei os efeitos, mas eu sei que eu sou contra. Para você que não sabe quem é Delfim Neto, eu vou recorrer ao Wikipedia aqui para dizer um pouco da biografia desse economista tão famoso no Brasil. O Delfim Neto foi membro da equipe de planejamento do governo paulista Carlos Alberto de Carvalho Pinto em 1959. Membro do Conselho Consultivo de Planejamento, órgão da assessoria política e econômica do governo Castelo Branco em 65, já na ditadura militar. Foi secretário de Fazenda do governo paulista Laudo Natel de 66 a 67. Ministro da Fazenda de 67 a 74 e embaixador do Brasil na França entre 74 e 78, ministro da Agricultura em 79 e do Planejamento de 79 a 85. Foi no governo de João Batista Figueiredo. Portanto, Delfim Neto foi um economista ligado à ditadura de todos os governos, da implantação, foi um dos pensadores da economia no período da ditadura militar. Ele foi em 68, foi um dos signatários do ato institucional número 5, o famoso AI-5, decreto da ditadura militar, que conferiu ao presidente da República o poder de decretar a intervenção nos estados e municípios. Portanto, está aí, essa figura, quando ela elogiou o Plano Cruzado, essa aluna disse que se ele era a favor, ela era contra. E esse é um bom argumento para quando a gente vai analisar algumas falas de articuladores políticos, de analistas políticos. A gente tem que saber quem que vem, qual que é a sua formação, quem ele já serviu, qual que é seu interesse econômico. Hoje, abrindo os online, lendo os online, eu vi o editorial da Globo dizendo o seguinte: o mal errático, começo errático do governo Lula coloca em xeque, o começo errático de Lula deteriora o quadro econômico. Ou seja, a culpa é do Lula, a deteriorização do quadro econômico. Nada a ver com o passado, nada a ver com a farra econômica que o Guedes e o Bolsonaro promoveram, nada contra a falta de um plano econômico no governo passado, porque vocês lembram, o Bolsonaro foi eleito não pelo plano econômico que ele tinha. Ele foi eleito pelo antipetismo e dizendo que ele ia mudar radicalmente o jeito de fazer política. A economia, quem responderia era o posto Ipiranga dele, o Paulo Guedes, que fez a reforma da Previdência, tirou o direito dos trabalhadores. Hoje praticamente ninguém se aposenta mais no Brasil.
E a culpa é do Lula da economia não estar legal. E aí eles analisam, a Globo analisa o início do governo com a questão ambiental, que foi boa, a retomada diplomática do Lula foi muito boa, a questão enfim, eles elogiam todas a questão da democracia, do Lula ser um democrata, de ter restaurado as relações entre os poderes, enfim, essa parte, mas a crítica ao Banco Central, a questão da crítica ao mercado, isso é imperdoável. O que tem a ver, no fundo, que a gente precisa analisar nesse negócio? Para quem que o Lula está governando? Interessa a 70% da população brasileira que votou no Lula, quem elegeu Lula foi 90% de quem ganha um salário mínimo, até um salário mínimo e meio, até 2 salários mínimos. Portanto, o Lula não precisa governar para os grandes industriais. Claro que depende ter uma relação harmoniosa com esse chamado mercado, mas eles precisam entender que eles precisam pagar mais impostos, porque senão precisa distribuir mais renda, porque a tese de que o bolo precisa crescer para depois dividir, essa tese era do Delfim Neto, isso já foi explodido há muito tempo. O bolo só cresce, mas fica na mão de poucos. Poucos são convidados para comer desse bolo. E só tem um jeito de fazer esse bolo ser distribuído. É o governo central, é o executivo, ter decisões de como distribuir esse bolo. Seja por habitação, seja nos programas assistenciais, nos programas de transferência de renda, seja na Petrobras, não só entregando dividendos para os acionistas. Qual empresa no mundo, qual mercado, qual atividade industrial não tem uma parte para reaplicar, para aplicar nas suas, em novas tecnologias e novas versões? A Petrobras não pode entregar 100% do seu lucro para os acionistas. Tem que ficar uma parte do governo e uma parte do lucro dos acionistas tem que ficar para novos investimentos. Ou nós vamos continuar, nós temos a maior bacia petrolífera do mundo no pré-sal e nós vamos continuar importando gasolina porque nós não temos capacidade de refino. Nós vamos continuar importando diesel por falta de refino. O que isso tem a ver conosco aqui na ponta, nós que não temos o benefício dos impostos do petróleo? Nós vamos ter com certeza um trabalho mais abundante, nós vamos ter investimento em trabalho. Aqui na UFN3, aqui em Três Lagoas, o investimento, falta 5% para terminar de construir a UFN3. E o investimento da Petrobras pode terminar para a gente produzir a nossa matéria-prima aqui de adubo, de fertilizantes, para suprir todo o Brasil, para recuperar todas as áreas degradadas. Isso a custo baixíssimo. Portanto, ao ver essas reportagens, o Lula está errado, o PT fez isso, o governo fez isso, analise a partir do seu ponto de vista. A quem isso vai beneficiar? Vai beneficiar a mim ou vai beneficiar as indústrias? A riqueza que nunca chega para nós. Só tem um jeito dessa riqueza chegar até nós. É por emprego, é por melhores condições de trabalho, é por escola de boa qualidade, é por saúde de boa qualidade. Agora, isso também depende de nós, da gente exercer o nosso poder de fiscalização. A gente fiscalizar usar os instrumentos de fiscalização da sociedade para a gente estar contribuindo com a fiscalização no nosso setor, no município. Mas com certeza, muitas análises feitas no WhatsApp ou feitas nos jornais não condiz com a nossa realidade, tá certo?
Se é bom para eles, com certeza não é bom para nós.